Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Gostaria de falar hoje um pouco sobre formatação de texto. Bom, inicialmente eu carreguei um pacote aqui Lipsum. Esse pacote é simplesmente para gerar um texto aqui, para não ter de digitar um monte de texto para ficar como exemplo. Então eu carrego esse pacote e uso esse comando /Lipsum, tá? Então eu estou usando aqui uma classe Article. E eu vou colocar algumas opções aqui nessa Document Class, ok? A primeira opção é o tamanho da fonte. O LaTeX ele vai aceitar tamanho 10, 11 e 12. Só esses três tamanhos. Olha lá, o tamanho da fonte aumentou. Se eu tirar esse argumento, olha lá o tamanho da fonte. Ficou pequeno, certo? Vou deixar tamanho 12. 12 pt, 12 pontos. Outra coisa também que eu queria falar é sobre esses parâmetros aqui. Autor, com TH, certo? Em inglês. Author, title, que é o título do documento. E a data, hoje. O que eles fazem? Inicialmente eles não fazem nada, olha lá, atualizado e salvo, não fizeram nada. Mas, se eu quiser colocar, por exemplo, como eu estou criando um documento tipo um rascunho por enquanto, eu vou colocar o seguinte, make title. Ele vai criar um título para o documento e deixar aqui no começo, com esses parâmetros que eu acabei de passar para ele. Olha lá, o título do documento, o meu nome, que é o nome do autor, e a data de hoje. Se eu deixar a chave em branco, aqui vai ficar em branco. Olha lá, sumiu. E se eu tirar esse comando, eu vou deixar comentado, ele vai colocar a data de hoje. Ou eu poderia simplesmente colocar uma data que eu queira aqui, por exemplo, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Ele vai deixar lá o texto 3 de fevereiro no local da data. Certo? Uma coisa que eu acho que eu não falei antes, é que quando eu uso o símbolo de porcentagem, tudo que estiver na mesma linha na frente, ele é considerado um comentário. O que é um comentário? O LaTeX ele vai ignorar completamente aquela parte que está depois do símbolo de porcentagem. Ele vai servir apenas, por exemplo, para fazer explicações dentro do meu texto. Por exemplo, aqui eu quero explicar, esse aqui é o título. O LaTeX vai ignorar essa linha. Esse aqui, ou melhor, aqui é autor, né? Autor. E aqui, na linha de baixo, título. Coisas assim, certo? Para comentar dentro do documento aqui. E como a gente pode ver aqui, make title. Tá, então eu criei esse texto aqui. Eu gostaria de explicar para vocês um comando que é para mexer nesse tamanho aqui, ó. Tamanho da indentação, ou seja, aquele espacinho de parágrafo. Esse espacinho que tem aqui. Olha lá. Eu vou configurar um tipo de tamanho, que em inglês seria set length. Quer ver? Olha lá, set length. Aqui eu vou colocar o comando que tem a ver com aquilo lá, que é que é de parágrafo, indent. Quer dizer que estou me referindo a esse tamanho aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 3 centímetros, bem grande, só para vocês verem o resultado aqui. Ele está carregando lá, olha lá, certo? Mas se eu não quiser nada, eu ponho 0 centímetros. Então esse texto vai começar aqui, olha lá, do jeito que eu falei, certo? Vou comentar. Agora eu queria ver a distância entre os parágrafos. Aqui eu tenho um parágrafo, certo? Daqui até aqui. E entre esses dois parágrafos eu queria fazer uma modificação. Vou alterar esse outro comprimento aqui, ó.
par skip, que é um salto, um pulo entre o parágrafo e o outro. Quer dizer, salto de parágrafos, né? Eu vou configurar como, por exemplo, 2 centímetros. Vai ficar um espaço gigante aqui entre os parágrafos. Certo? Olha. Esse centímetro pode ser configurado também como ponto. Lembra aqui em cima, 12 pontos? Vamos colocar 12 pontos. Vai ser a distância entre eles. Olha lá, a distância de uma linha. Certo? Outra coisa que eu queria falar também é sobre o texto negrito, itálico, sublinhado, certo? Vou colocar aqui um texto qualquer. E eu queria deixar essa palavra de em negrito. Aqui em cima eu já tenho a opção B, certo? Clico ali e já fica bold, ou seja, fica em negrito. Olha lá o resultado. Ou esse BF, ó, text BF. Eu poderia colocar o itálico, é IT. Pronto. Agora ele vai ficar em itálico. Olha, de ladinho. Ou então poderia colocar outros tipos de texto aqui, por exemplo. Small caps, que é pequenos maiúsculos. Colocar, por exemplo, um D maiúsculo e um E minúsculo. O resultado é que o primeiro D vai ficar grande e o segundo vai ficar um pouquinho menor. Se chama small caps. Assim, ó. E para o sublinhado, eu acho ele bem feio. Ele vai ser assim, underline. Eu não lembro se ele vai funcionar normalmente ou se ele vai precisar de... já funcionou. Nesse caso tá até bonitinho, mas tem vez que eu já vi que ele fica feio. Se bem que a gente não usa tanto sublinhado, né? Vamos ver o que mais. Alinhamento de texto. Tá, todos os textos por padrão são alinhados à esquerda, certo? Mas se eu quiser um texto alinhado à direita, deixa eu deletar esse texto. Vou colocar, por exemplo, esse Lipson. Deixa eu pegar a barra e ele. Eu queria alinhar esse texto, queria alinhar ele do lado... Aqui não tem? Parece que não está aqui. Matemática, linha matemática, formato itálico, negrito, subseção. Parece que não tem. Eu vou colocar então um ambiente. Esses que começam com begin alguma coisa, end alguma coisa, se chamam ambientes, tá? Eu vou usar aqui o flush right. Right significa direita. Flush é alinhar. No caso aqui é Lipson. Esse texto ele vai ficar alinhado do lado de cá, do lado direito. Olha lá. Todo esse Lipson que eu coloquei. E o resto que está fora do ambiente, ó, essa parte aqui, ó, vem depois. Essa parte está alinhada à direita, essa parte ela vem depois aqui, esse Lipson. Esse está dentro do ambiente, foi afetado pelo comando flush right. E o que está fora não recebeu o comando. Se eu quiser alinhar à esquerda, aí eu uso o left. Só que tem que colocar nos dois, certo? Se eu quiser colocar no centro, aí eu uso o center. E é isso a aula de hoje, certo? Olha lá, vai ficar no centro, ficou tudo centralizado. Beleza? Então espero ter ajudado. Até a próxima.